Quero em primeiro lugar tributar a Deus toda a honra e toda a glória pela oportunidade de retornar a essa cidade para cultuar ao Senhor convosco. Louvar a Deus pela vida do pastor João Batista, que nós conhecemos pessoalmente agora na convenção, viemos juntos, e louvar a Deus pela vida do seu ministério aqui nessa cidade e por tudo que Deus tem oportunizado fazer através do seu ministério. Louvar a Deus pela vida do dirigente da congregação, irmão Davi, que nos fez convite, nosso amigo ali, irmão Antônio José também, de São Luís, somos conterrâneos, e alguns amigos que estou revendo aqui nessa noite. Para a gente não se delongar no tempo, eu queria convidá-los para fazer a leitura de Mateus capítulo 3, versículo 2, corroborando com o livro de Jeremias, capítulo de número 8, versículo de número 6. Vamos fazer duas ou mais leituras complementares nessa noite. Enquanto os irmãos procuram Mateus capítulo 3, eu quero dizer aos irmãos que sou muito grato a Deus por essa igreja maravilhosa. Toda vez que vem, sou muito bem recebido. Quero louvar a Deus pela vida da irmã Josefa, que tem nos recebido com muita hospitalidade. Se dependesse dela, eu ia engordar se ficasse aqui, viu, pastor? Porque toda hora é comida, camarão, é tanta coisa. E o pastor João Batista, da mesma forma, nos recebeu muito bem em sua casa. E aqui é um lugar muito gostoso de ficar, porque é ventilado, é muito arejado. O nosso Maranhão é muito quente, aqui é um lugar muito bom de se viver. Os irmãos estão de parabéns aqui pela localidade. Aproveitem, porque isso aqui é de Deus, é coisa do céu. Louvado seja o nome do Senhor. Quem já achou Mateus 3, versículo 2, diga: eu vou para o céu. Vou pro céu. Quem não achou, diga: eu vou também. Mateus capítulo 3, versículo 2 diz: e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Quero complementar essa leitura com Jeremias capítulo 8, versículo de número 6. Jeremias capítulo de número 8, versículo de número 6. Na verdade, desde o versículo 4. Diz assim as Sagradas Escrituras: diz-lhe mais, assim diz o Senhor, porventura cairão e não se tornarão a levantar, desviar-se-ão e não voltarão. Porque, pois, se desvia este povo de Jerusalém com uma apostasia tão contínua? Persiste no engano, não quer voltar. Eu escutei e ouvi, não falam o que é reto, ninguém há que se arrependa. Você pode repetir comigo essa parte? Ninguém há que se arrependa da sua maldade, dizendo: que fiz eu? Cada um se desvia na sua carreira como um cavalo que arremete com ímpeto na batalha. Para complementar, Jeremias capítulo de número 38 é a última leitura para a gente fechar. Jeremias capítulo 38, versículo de número 6. Jeremias capítulo 38 e versículo 6, somente o versículo 6. Então tomaram a Jeremias e o lançaram na cisterna de Malquias, filho do rei, que estava no átrio da guarda, e desceram a Jeremias com cordas. Diga comigo: desceram Jeremias com cordas. Mas na cisterna não havia água. Diga comigo: não havia água, senão lama, e atolou-se Jeremias na lama. Queridos irmãos, nós acabamos de ler o texto de Mateus capítulo 3, versículo 2, que marca a mensagem que inaugura o ministério
de João Batista, após quase 400 anos de silêncio profético. É interessante que a mensagem de Jeremias ou a mensagem de João Batista é uma mensagem que desperta as pessoas a uma postura diferente da postura que eles costumam estar. João Batista inicia o seu ministério apregoando uma mensagem voltada para o arrependimento. A palavra arrependimento significa uma dor profunda pelo ato cometido de pecado. Arrependimento significa se entristecer com a trajetória que se está trilhando e desejar tomar uma direção diferente para a sua vida. É interessante perceber esta mensagem de arrependimento no ministério de João Batista, porque ela ganha eco no ministério de Jesus, que também inicia o seu ministério com uma mensagem de arrependimento. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Com essas palavras, tanto João Batista quanto Jesus estavam querendo dizer que o caminho para o céu necessita de uma postura diferente da postura do homem natural. A gente costuma ilustrar a posição do homem no pecado, tal qual alguém que estava em um oceano se afogando, e alguém chega no bote salva-vida e oferece uma boia de salvação para esse que está se afogando. Contudo, eu devo vos dizer nessa noite que a situação do pecador é pior do que essa descrita por muitos evangelistas. Porque se olharmos para Efésios capítulo 2, Paulo diz: e nos vivificou, estando nós mortos em nossos delitos e pecados. A situação do homem no pecado não é que ele está se afogando no oceano do pecado. A situação do homem distante de Deus é que ele já se afogou nesse oceano. Ele está lá no fundo do oceano, sem nenhum ar de respiração. Ele está morto, ele não consegue atender ao convite da graça. Mas quando o evangelho é anunciado, quando a mensagem de salvação é anunciada, o Espírito Santo faz aquilo que nenhum homem do mundo é capaz de fazer. Quando a pregação do Evangelho é feita, o Espírito Santo faz aquilo que pregador nenhum do mundo tem a capacidade de fazer. É como se o Espírito Santo mergulhasse nesse oceano e levasse à superfície esse pecador que está morto, acordasse dos seus sentidos espirituais que estão neutralizados por causa do pecado, chacoalhe a vida dele, reacorde da sua situação, aponte para a cruz. O pecador olha para a cruz, que é o bote salva-vida, e escolhe a salvação ou voltar para o fundo do oceano. O ministério do Espírito Santo é marcado por fazer o pecador ser convencido do pecado, da justiça e do juízo. Embora o ato da salvação dependa primeiramente de Deus e depois necessite de uma resposta humana, mas o ser humano nunca será atingido pelas verdades da graça se a mensagem do arrependimento não for pregada nos nossos púlpitos. Estamos vivendo uma geração que as pessoas não querem mais ouvir a mensagem do arrependimento. Mas eu quero louvar a Deus por essa congregação, pelo pastor deste campo, pelo dirigente,
porque escolheu reunir a igreja para voltar a ouvir a mensagem do evangelho genuíno. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos da conduta, arrependei-vos da sua postura do homem natural, e olhe nessa noite, porque Jesus tem uma mensagem espiritual. Se você ouvir a voz do Espírito Santo de Deus, Ele vai te mostrar o quão distante você está da graça. Mas não só isso, você vai observar, aleluia, que o Cristo que a igreja prega, Ele está de braços abertos nessa noite para te receber, perdoar os teus pecados e regenerar a tua vida, para você se tornar uma nova criatura na pessoa de Cristo. Quando eu olho para o ministério de João Batista, eu vejo um homem que teve a sua cabeça decepada por pregar a mensagem do arrependimento. Quando eu olho para o ministério de Cristo, eu vejo alguém que foi parar no madeiro porque pregou a mensagem do arrependimento. Há um escritor norte-americano chamado John Stott, que ele diz que se o mundo estiver aplaudindo a igreja, é porque a igreja está parecida demais com o mundo. Porque na oração sacerdotal, no livro de João, entre os capítulos 16 a 17, Jesus disse que o mundo nos odiaria porque nós não somos daqui. A mensagem que a igreja prega é uma mensagem que vai na contramão do desejo da nossa geração. Mas a mensagem que a igreja prega, aleluia, tem o selo do Espírito Santo. Quando o pregador prega a mensagem do arrependimento, o Espírito Santo se encarrega de convencer o pecador da sua situação espiritual. Quando a gente vem para o ministério de Jeremias, o ministério de Jeremias é marcado por rejeição. O ministério de Jeremias é marcado por oposição. O ministério de Jeremias é marcado por calúnias e levantes. Porque a marca do ministério de Jeremias foi pregar uma mensagem de arrependimento. Quer saber se uma igreja ainda está nos trilhos do evangelho? Observe para as temáticas que são pregadas nos seus púlpitos. Porque se a igreja está pregando mais as bênçãos da terra do que o arrependimento que pode levar o homem para o céu, significa dizer que a igreja saiu dos trilhos. Mas eu quero louvar o nome de Jesus nesta oportunidade, porque esta igreja ainda continua mantendo o evangelho sadio, o evangelho que diz que a única chance do pecador chegar aos céus é se arrepender dos seus pecados e se entregar para Cristo. Jeremias, no começo do seu ministério, ouviu a voz de Deus, o chamando para o ministério de pregação do evangelho, para pregar a mensagem do arrependimento, para ser um profeta às nações. Só que Jeremias era sacerdote. As funções sacerdotais são funções fixas do Antigo Testamento: imolar um bezerro, averiguar um leproso, ajustar os ornamentos do templo. Mas o ministério profético era muito mais desafiador, porque enquanto o sacerdote levava o culto do povo para Deus, o profeta deveria ouvir a voz de Deus para levar o povo para os pés do Senhor. Jeremias, ao ouvir o comissionamento para pregar a mensagem do evangelho que levaria o povo ao arrependimento, sabe qual foi a resposta de Jeremias? Jeremias disse: Senhor, eu não quero esse ministério. Esse povo é duro demais. Eu sou apenas uma criança. Não tenho condições de sustentar um ministério tão árduo e que sei que será marcado por muita oposição. E eu queria nessa noite lembrar a igreja da essência da sua pregação, do preço que a igreja deve pagar por pregar a mensagem genuína do arrependimento. Mas eu devo concluir com os irmãos mostrando que quando a igreja prega o evangelho genuíno, mesmo sendo perseguida, Jesus Cristo se manifesta com a sua graça e faz aquilo que a igreja não tem a capacidade de fazer.
A gente precisa voltar um pouquinho para o livro de 1 Reis, capítulo 1, onde há um rei no trono, e o seu nome é Davi. Davi está no trono, mas Davi não é mais aquele jovem forte. Davi está no trono, mas Davi não é mais aquele jovem vigoroso, que quando voltava das batalhas, as donzelas de Israel cantarolavam. Saul matou milhares, mas Davi matou 10 milhares. Davi estava cansado, Davi estava velho, Davi estava na idade que o sábio Salomão chamou de dias maus. Davi estava com os cabelos grisalhos, doente, cansado. E toda pessoa de idade passa por um momento onde todo mundo para ouvir alguém novo. Todo mundo quer apertar na mão de alguém jovem, de alguém que está numa idade mediana. Mas poucas pessoas querem parar para conversar com o idoso. Davi estava se sentindo abandonado. Davi estava se sentindo esquecido. Pior, ele estava com calafrios. Ele estava com o seu corpo em calafrios profundos. Os anciãos se reuniram e tiveram uma ideia. Vamos escolher uma donzela de Israel virgem para contrair matrimônio com Davi. Não para ter relações matrimoniais com ele, mas para aquecer o corpo do velho Davi e fazer companhia para ele em eterna idade. Assim foi escolhida uma jovem por nome Abisag. Diga comigo, Abisag. Diga mais uma vez, Abisag. Jovem, virgem, bonita, contraiu o casamento com o velho Davi. Entenda, não para ter relações matrimoniais, mas para aquecer o corpo do velho Davi e fazer companhia para Davi, que se sentia esquecido e doente. Só que é nesse momento de vulnerabilidade e fraqueza que Davi tem o desprazer de ver o seu próprio sangue, o seu próprio filho Adonias, filho da sua própria carne, se levantar contra Davi em eterna idade. Davi teve o desprazer, com os cabelos grisalhos, cansado e doente, de ver o seu filho se levantar contra ele e tentar roubar a cadeira do seu trono. Sabe, irmãos, uma das coisas mais difíceis de entender da Bíblia e de aceitar na prática é que as traições, os levantes, as palavras contrárias, as pedradas, as mais pesadas, as que ferem mais, elas não vêm de pessoas lá de longe, porque as afrontas de pessoas de longe não nos atingem tanto. Mas quando a gente olha para a Bíblia, sabe uma dura verdade que a gente encontra? É que as pessoas que mais se opõem à nossa vida são as pessoas bem de perto. Se não, vejamos, quem é que se levanta contra o ministério de Moisés? Quem se levanta contra o ministério de Moisés são pessoas da sua própria carne, do seu próprio sangue, Miriam e Arão. Quem é que faz plano para matar José? Quem é que faz plano para banir José para a terra do Egito, mancha a túnica de sangue e finge para o seu pai que ele está morto? Não é gente de fora, são seus próprios irmãos. Quem se levanta contra o ministério de Jeremias foram seus próprios conterrâneos. Quem se levanta contra Davi em eternidade é o seu próprio filho. Não pense que as palavras mais duras que Jó ouviu foram as palavras dos seus amigos. Foram duras e machucaram, mas eu acredito que piamente as palavras que mais machucaram o coração de Jó foi as palavras da sua esposa. Quando Jó havia perdido tudo, quando Jó estava enfermo, quando Jó estava pobre, a sua esposa diz: Jó, como é que tu continua mantendo a tua fidelidade a esse Deus? Abandona esse Deus e morre. Geralmente o inimigo, quando ele quiser estragar a tua vida, sabe o que ele vai fazer? Ele vai colocar uma pessoa para infernizar a tua vida.
Mas quando Deus resolver abençoar a tua vida, sabe o que Ele vai fazer? Ele vai colocar uma pessoa para ser luz na tua caminhada. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não sei se você tem uma pessoa que te ajuda quando você está fraco. Eu não sei se você tem uma pessoa que te convida para ir para a igreja. Eu não sei se você tem uma pessoa que vai na tua casa para te dar uma palavra dura, para dizer: isso que você está fazendo não está certo, você precisa se arrepender. Tem uma palavra de Deus para te dizer. Se você tem alguém assim, segure na mão dele, segura ele, porque ele é uma pessoa que Deus colocou na tua trajetória para você não errar o caminho do céu. Eu estava conversando semana retrasada com uma jovem lá do campo. Ela disse: pastor, os meus pais não deixam eu sair para lugar nenhum. Eu odeio os meus pais porque eles não deixam eu aproveitar minha juventude. E eu disse para ela, eu disse: moça, quando eu era mais novo, eu tinha um amigo que todos os lugares que ele queria ir, ele iria. E o meu pai era pastor, sou filho de pastor. E meu pai não me deixava ir para muitos lugares. Eu também tinha esse mesmo sentimento de não ter muito respeito ou amor pelos meus pais, porque eles me privavam demais de ir a certos lugares. Eu nunca vou esquecer de um dia que eu queria tanto ir para um show de um cantor evangélico em São Luís, e meu pai não deixou eu ir, e esse meu colega, ele nem precisou pedir autorização para os pais. E eu me lembro de ter dito para ele: eu tenho inveja dos teus pais, porque eles deixam você ir para qualquer lugar, e os meus me prendem demais. E ele disse para mim: pois eu queria ter pais que nem os teus, porque os meus pais não ligam para mim. Mas se os teus pais estão te privando de ir, é porque eles te amam e eles querem o teu bem. Eu tenho uma palavra de Deus para entregar para o teu coração nessa noite. O diabo pode até colocar pessoas no teu caminho para tentar arruinar a tua vida, mas se eu conheço a Bíblia e se eu estou direcionado pelo Espírito Santo de Deus, eu posso dizer com certeza que Deus certamente também colocou alguém na tua caminhada. Pode até parecer chato, pode até parecer ser enjoado demais, pega no teu pé demais, mas é Deus com a sua misericórdia não querendo que você se perca. Sabe o que é essa cruzada nessa noite? É Deus mobilizando pessoas de várias localidades só para dizer para você: arrependa-se do seu pecado, corra desesperadamente para os braços de Jesus, porque só em Cristo nós acertaremos o caminho do céu. Louvado seja o nome de Jesus. Mas sabe o que foi pior do que ver o seu próprio filho se levantando contra ele? É que Adonias conseguiu companheiros. Adonias, no seu plano de roubar a cadeira de Davi para se aproveitar do momento de velhice e vulnerabilidade, conseguiu companheiros. Sabe quem foi que Adonias conseguiu para se unir com ele para tentar roubar a cadeira de Davi? Diga comigo: Joabe. Diga mais forte: Joabe. Sabe quem era Joabe? Capitão de guerra de Davi, homem da confiança de Davi, braço direito de Davi, homem que Davi depositava toda a sua confiança. Houveram guerras que Davi confiava tanto em Joabe que nem para o campo de batalha Davi foi, embora sendo um exímio guerreiro, mas pela confiança que ele tinha em Joabe, confiava plenamente. Mas agora doente, fragilizado, Joabe se acolunha com Adonias para tentar roubar a cadeira de Davi. Sabe qual é a dura verdade da vida? É que nem todo mundo está torcendo para que a igreja cresça. Nem todo mundo está torcendo para que o nosso ministério avance. Nem todo mundo está torcendo para que a sua vida dê certo. Há opositores da obra de Deus. Eu sinto de dizer isso aqui nessa noite, infelizmente, porque é verdade. Você sabia que tem pessoas que numa festa como essa fica torcendo para que tudo dê errado? Pastor, não acredito nisso. Tem pessoas que ficam lutando para que tudo dê errado. Mas eu tenho uma palavra de Deus para entregar para essa igreja. Sabe por que essa obra nunca vai parar, nunca vai acabar? Porque essa obra não é uma obra de homens. Essa obra tem dono, e o dono dessa igreja morreu na cruz do Calvário, ressuscitou ao terceiro dia, é o cabeça da igreja, é o noivo da igreja. Ele virá para buscar essa igreja, ele garante o sucesso da igreja, porque prometeu: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Deus.
Eu tenho uma palavra de Deus para liberar sobre essa igreja. O inferno pode se levantar com todos os seus levantes. O inimigo pode usar as ferramentas que ele quiser, mas essa obra não vai parar. Essa obra vai continuar marchando. Essa obra vai continuar crescendo, porque essa obra tem dono. Quem pode levantar as mãos para cima para adorar o Deus que garante o sucesso da igreja. Fica pior a história. Adonias se levanta contra Davi, Joabe se levanta contra Davi, mas fica pior. Sabe quem que eles conseguiram para fazer uma panelinha contra Davi? Diga comigo, Abiatar. Mais uma vez, Abiatar. Sabe quem é Abiatar? Sacerdote, que prega a palavra, que ensina a palavra para o povo. Sacerdote que vendeu o seu ministério, quebrou princípios, acabou com a sua carreira com sede de poder, sede de posição. E agora reúnem 50 anciãos e há um burburinho em Jerusalém: viva o novo rei de Israel, viva o rei Adonias. Estão cantarolando pela cidade que Davi não é mais rei, que Adonias agora é o novo rei de Israel, porque conta com o apoio de Joabe, porque conta com o apoio de Abiatar. Mas só tem uma coisa: o rei não está morto, o rei ainda está sentado no trono. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe qual é o nosso problema? É que a gente acha que as coisas, quando fogem do nosso controle, também foge do controle de Deus. Mas ainda que as coisas fujam do nosso controle, elas nunca fugirão do controle de Deus. Pode estar acontecendo o que estiver acontecendo, pode estiver se levantando quem está se levantando, pode tentar quem quiser se levantar para tentar derrubar a tua vida, teu ministério, atrapalhar a tua família. Eu quero te dizer nessa noite que o rei ainda está sentado no trono, e quando ele se levantar do trono, ele vai colocar as coisas no seu devido lugar. Quem pode receber essa palavra de Deus nessa noite? Natã fica sabendo da tramóia de Adonias e manda avisar Betseba. Betseba avisa Davi da tramóia de Adonias, e Adonias manda chamar o profeta Natã e o sacerdote Zadok para chamar o menino Salomão para ungí-lo como novo rei de Israel. Porque ainda que o diabo tenha tentado e conseguido arrebatar Joabe do caminho da verdade, Abiatar do caminho da verdade, mas nem tudo ainda está perdido. Porque se o diabo tem Adonias, se o diabo tem Joabe, se o diabo levantou o sacerdote Abiatar, mas Deus ainda pode contar com o profeta Natã, Deus ainda pode contar com o sacerdote Zadok, Deus ainda pode contar com a lealdade do pequenino Salomão. Levante a sua mão. Eu tenho uma palavra de Deus para liberar nessa noite. Eu não sei quem se desviou, eu não sei quem caiu, eu não sei quem escandalizou, eu não sei quem tentou manchar o nome da igreja, mas eu quero liberar uma palavra de Deus sobre essa igreja dessa noite. Nem tudo está perdido. Deus ainda tem homens e mulheres de Deus que não se corrompem, que não misturam os seus princípios, que ainda que eles custem a vida, continuarão pregando o verdadeiro evangelho que leva o homem ao céu de glória. Glória. Irmão, desses últimos dias, as redes sociais têm nos bombardeado tanto. Ah, porque o cantor fulano, ah, porque o pastor fulano, ah, porque o pregador fulano. E tem gente aí iludido pensando que a igreja se acabou, irmão. A Bíblia diz que Jesus, quando voltar, vem buscar uma igreja sem ruga, sem mácula, santa. Louvado seja o nome do Senhor. Quem acredita comigo que ainda há remanescente, ainda há um remanescente fiel, aguardando a volta dele, a volta dele, a volta dele, confiando que a única chance de chegar lá é se arrepender todos os dias, todos os dias, todos os dias. Pastor, como é que fica, pastor? Porque Davi disse que queria construir um templo para Deus.
Aí Deus disse para Davi, pastor João Batista: Davi, tu não vai construir um templo para mim, porque as tuas mãos estão manchadas de sangue. Mas o teu filho, Salomão, esse vai te suceder, e esse vai construir o templo para o meu nome. Pastor, mas como é que fica, pastor? Porque todo mundo já está dizendo que o novo rei é Adonias. Todo mundo já está aí, a notícia na cidade que Adonias roubou o trono de Davi com o apoio de Joabe e de Abiatar. Adonias se autoproclamou rei, mas a promessa feita pelos lábios de Deus é que Salomão é quem vai suceder a cadeira de Davi. E ainda que Adonias tente puxar o tapete de Davi, e ainda que Adonias tente derrubar o homem de Deus, tente atrapalhar o ministério do homem de Deus, e ainda que Adonias tente manchar o nome da igreja, mas Deus vai cumprir com a sua promessa. Salomão será o sucessor de Davi, porque Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Eu tenho uma palavra de Deus para entregar ao seu coração nessa noite. Eu não sei quem tem tentado lhe atrapalhar, eu não sei quem tem se levantado contra você, tem dito que você não vai dar em nada. Mas se Deus prometeu que você se assentará com os príncipes do Senhor, se Deus prometeu que você, aleluia, ainda vai servir a Deus com toda a sua casa, pode ficar tranquilo. Adonias pode tentar a tramóia que quiser, o inimigo pode levantar quem quiser, mas a promessa ainda está de pé, a promessa de Deus ainda está de pé, ainda que pareça que está tardando, mas a melhor coisa do mundo é esperar o tempo de Deus. Glória a Deus. Quando Natan se levanta, quando Zadok se levanta e derrama o óleo sobre a cabeça de Salomão, agora sim, viva o novo rei de Israel, viva o rei Salomão. Deixa eu perguntar para você, quem que se assentou na cadeira primeiro, foi Adonias ou foi Salomão? Quem se assenta na cadeira primeiro foi Adonias. Mas quando o óleo desceu sobre a cabeça de Salomão, Adonias, quando ficou sabendo, Adonias vestiu pele de ovelha, se encolheu e reconheceu que Salomão era, sim, legitimamente o novo rei de Israel. Porque o negócio não é quem chega primeiro, o negócio é quem Deus levantou. Porque o homem pode até levantar e botar na cadeira, mas se não for levantado por Deus, vai cair de lá, vai sair de lá. Porque só permanece na cadeira quem Deus levanta, só permanece na cadeira quem Deus chamou. Eu não sei como está a tua família, eu não sei como está a tua trajetória, mas se Deus prometeu que você vai ser um crente, que você vai fazer parte de uma família crente, ainda que você seja o primeiro da tua família, mas Deus vai te levantar para fazer a diferença, porque as promessas de Deus se cumprem no tempo certo. Pastor, e por que a promessa foi feita para Salomão e Adonias sentou primeiro? Porque tem coisas que não é que Deus está preparando a bênção para nós. Tem coisas que é preciso Deus nos preparar primeiro, para estar preparado para quando se assentar na cadeira. Deus sabia o momento certo de Salomão sentar na cadeira. E talvez você está aí todo aperreado: pastor, já fiz tantos projetos, pastor, já tentei de todo jeito e nunca deu certo. Pastor, eu estou confiando no Senhor, estou esperando no Senhor. Continue esperando no Senhor, continue confiando no Senhor, porque talvez Deus não esteja preparando a bênção para você. Talvez a bênção já está até preparada, mas Deus está preparando você para a bênção. Deus está forjando você. Eu não sei o que você tem passado, eu não sei qual é a tua trajetória, mas Deus, Ele prepara os seus para o momento certo Ele fazer as coisas que Ele deseja fazer. Levante a sua mão comigo nessa noite. Eu quero liberar uma palavra de Deus sobre a tua vida, sobre a tua casa. Espera mais um pouco, espera o tempo de Deus. Parece que está demorando, mas Deus está trabalhando. Não esquece de uma coisa: o rei está sentado na cadeira, e por mais que pareça que está bagunçado, mas quando o rei se levantar da cadeira, ele vai colocar as coisas no seu devido lugar. Quem recebe essa palavra nessa noite? Quem recebe essa palavra nessa noite? Glória a Deus.
Salomão se assenta na cadeira. Adonias se inclina para reconhecer a legitimidade do trono de Salomão. Só que Salomão tem postura de homem de Deus. Olha para cá. Todo homem de Deus tem que ter postura de homem de Deus. Salomão olha bem sereno para Adonias e diz: Adonias, se tu for leal ao trono, tu permanecerás vivo. Mas se tu tramar contra o trono, certamente tu morrerás. Que Deus levante nos nossos dias homens destemidos, cheios da graça de Deus, com a autoridade de Deus, para pregar uma mensagem dura de arrependimento, mas uma mensagem dependendo da graça de Deus, porque esse mundo não vai parar para ouvir uma igreja vazia, mas se a igreja estiver cheia do Espírito Santo de Deus, a igreja, o mundo vai parar para ouvir uma mensagem de arrependimento. Só quem quer ser cheio do Espírito Santo para impactar esta região com a mensagem sadia do Evangelho, que diz: arrependam-se, porque é chegado o reino de Deus. Passa-se o tempo. Adonias veste pele de ovelha, ainda sendo um lobo. Mas se uma coisa que é verdade, é que o tempo revela quem é quem. Ninguém consegue segurar uma máscara por muito tempo. Ninguém consegue viver de ilusão por muito tempo. Logo, logo, a verdade sempre vem à tona. E a sede por poder, a sede por posição, a sede por derrubar o ministério daqueles que Deus levanta, ainda estava no coração de Adonias. E Adonias chega com pele de ovelha para Betseba e diz: Betseba, tem um pedido a fazer. Nunca fiz muitos pedidos para o rei, e faço um pequeno pedido. E Betseba diz: qual é o pedido, Salomão? Qual é o pedido, Adonias? Estou apaixonado e quero me casar. Quero o apoio do rei para o meu casamento. E com quem tu está apaixonado? Estou apaixonado por Abisag. Betseba, sem perceber as tramóias de Adonias, leva o recado para Salomão. Salomão, Adonias está apaixonado, quer casar e quer apoio do rei. E ele quer casar com quem? Quer casar com Abisag. Porque a lei dizia que se alguém contraísse matrimônio com uma ex-esposa, Davi já estando morto, o rei tinha direito ao trono. Adonias estava tramando para roubar a cadeira do rei de novo. E sabe o que Deus deu para Salomão? Aquilo que Deus deve dar para todo homem de Deus e mulher de Deus que busca. Sabe o que? Discernimento espiritual. Para enxergar quando o diabo, quando o mal vem disfarçado de coisas boas, mas tentando arruinar a nossa vida, tentando acabar com o nosso casamento, tentando acabar com o nosso ministério. Oxalá que Deus levante nesses dias, que Deus tire as escamas dos nossos olhos para enxergar o mal disfarçado de bem. Oxalá que Deus derrame nessa cruzada sobre a sua igreja o dom do discernimento espiritual. Louvado seja o nome do Senhor. Salomão, cheio de discernimento espiritual, sabe o que ele fez? Percebendo que Salomão queria se levantar contra o homem de Deus novamente, manda matar Adonias e pega o sacerdote Abiatar, que se acolunhou com Adonias, e manda banir para a terra de Anatote. E sabe da onde é que Deus vai levantar? Uma das vozes mais firmes e potentes do Antigo Testamento, Jeremias, da terra de Anatote. Jeremias vem dessa descendência de um sacerdote que foi banido para a terra de Anatote por se levantar contra o trono do rei, excluído, desacreditado, em pecado, em ruína, reputação manchada. Mas foi dessa linhagem que Deus olhou lá para o ventre da mãe de Jeremias e disse para Jeremias: ei Jeremias, desde o ventre da tua mãe eu te escolhi, e as nações eu te dei como profeta. Pastor, eu nunca vou dar um crente, pastor. A minha família não tem linhagem no Evangelho. A minha família não é estruturada. Eu nunca tive base familiar. O meu pai nunca foi uma referência para mim. A minha mãe nunca foi referência para mim. Olhe para o ministério de Jeremias. Olhe para a casa de Jeremias. Olhe para a família de Jeremias.
Deus tirou Jeremias lá da terra de Anatote para levantar como um dos grandes profetas do Antigo Testamento, cheio da autoridade de Deus para pregar uma dura mensagem e cheio da graça de Deus sobre arrependimento. Sabe, irmãos, eu sou filho de pastor, nasci num berço evangélico, nunca provei nada do mundo. A minha vida sempre foi da igreja para casa, depois para a escola e faculdade, e agora para o campo missionário. E sabe uma coisa que marcou a minha vida, marcou a minha infância? Algo que marcou a minha infância foi, quem conheceu meu pai, o irmão Antônio José conheceu, um estudioso da Bíblia de mão cheia. A biblioteca dele, todo lugar que papai se mudava de campo, tinha que ter um quarto só para colocar os livros dele. Eu não lembro quantas vezes eu acordava bem pequenininho na madrugada e ia para o banheiro ou beber água na geladeira. E o meu pai estava numa mesinha com uma luzinha ligada, lendo a Bíblia na alta madrugada. Eu não me lembro quantas vezes, mas isso marca o meu ministério. Eu entrar dentro do quarto da minha mãe, ainda pequenininho, abrir a porta e ver a minha mãe de joelho dobrado na cabeceira da cama, chorando, falando em línguas estranhas, orando pelo ministério do meu pai, orando pela igreja, orando pela comunidade, orando pela nossa família, mesmo sem entender o que era aquilo. Mas isso marcou a minha vida, isso marcou o meu ministério. Sabe, irmãos, eu estou pregando uma mensagem sobre arrependimento e eu acho que arrependimento é ser sincero. Arrependimento é ser autêntico, é se voltar de corpo e alma para o Senhor e dizer: Senhor, eu sou isso aqui, Senhor. Senhor, eu sou um pobre, miserável pecador. Oh, Senhor, mas me perdoa, me abraça, me ajuda, me segura, me sustenta, me levanta, me torna, Senhor, ser mais parecido contigo. Sabe, eu não consigo aceitar. Outro dia eu fui pregar numa festa de 50 anos de uma igreja. E havia um campeonato muito famoso na América Latina. Irmãos, os obreiros, a igreja também, mas eu fiquei mais abismado com os obreiros. Chegaram depois do jogo. Eu não consigo enxergar, eu não consigo conceber a ideia de um pai de família, de uma mãe de família se assentar sendo crente na sala da casa para assistir o final do jogo do campeonato do seu time favorito, pega na mão das crianças, veste a camisa do time. Eu não estou falando contra futebol, sabe o que eu estou falando? Não ter a mesma disposição para segurar na mão dos seus filhos, da esposa e do esposo, para dizer: meus filhos, hoje nós vamos orar para agradecer a tudo que o Senhor tem nos permitido viver. Hoje nós iremos abrir a Bíblia, iremos ler a palavra de Deus em família, vamos levantar as mãos para o céu e vamos agradecer a tudo que Jesus tem feito por nós. Sabe o que eu tenho observado? Que muitos filhos de crente têm se desviado da igreja. Sabe por quê? Desculpe a sinceridade desse jovem pregador, mas às vezes eu fico observando que os filhos fazem uma leitura que a espiritualidade apresentada dentro do templo não corresponde à vida que é vivida dentro de casa. E o convite ao arrependimento não é um convite só para os de fora. O convite para o arrependimento é para todos, porque eu conversando com o pastor João Batista, ele disse algo bonito, que todos os dias a gente precisa se arrepender, todos os dias a gente precisa entender que nós somos pecadores e precisamos de Jesus. Onde estão aqueles que entendem que são totalmente dependentes da graça de Deus? Se não fosse a graça de Deus, nós não estaríamos aqui. Levante a sua mão para cima, eu quero liberar a palavra de Deus sobre a tua vida. Ei, mulher de Deus, os teus filhos têm que ter orgulho de dizer: a minha mãe é uma mulher de Deus. Glória a Deus. Homem de Deus, obreiro da casa do Senhor, os teus filhos têm que ter orgulho de dizer: o meu pai é um santo homem de Deus. Aleluia. A tua esposa tem que ter orgulho de dizer: eu sou casada com um homem de Deus. O teu esposo, o teu esposo tem que ter orgulho de dizer: eu sou casado com uma mulher de Deus. Arrependimento é totalmente diferente de hipocrisia. Porque no dia do arrebatamento, Jesus vai tirar uma igreja de dentro de outra igreja. Existe uma igreja visível, mas existe uma igreja invisível que só Jesus conhece. E no dia do arrebatamento Ele vai recolher os seus. E eu quero fazer parte. Só quem quer fazer parte do arrebatamento da igreja.
possamos viver uma vida de arrependimento diário aos pés do Senhor. Glória a Deus. Jeremias aceita, já estou terminando. Nunca acredite num pregador quando ele diz que está terminando. Fique de pé, que quando a gente está em pé, a gente fica pelo menos na impressão que está terminando. Vamos ficar de pé. Jeremias hesita, mas aceita o ministério de pregar a mensagem do arrependimento. Sabe o que foi que o rei Joaquim fez com Jeremias quando ele mandou o Baruque escrever uma mensagem de arrependimento? Joaquim pegou a mensagem de Jeremias, rasgou a carta, amassou e jogou no fogo. Depois Jeremias continuou pregando a mensagem do arrependimento. Arrastaram Jeremias pelo pátio da guarda. E Jeremias foi arrastado, foi xingado, palavras duras foram ditas. E por fim, 4 a 3 homens jogaram Jeremias dentro de um calabouço. E o texto diz que Jeremias estava num calabouço, sem água, só havia lama, e Jeremias estava atolado na lama. A Bíblia não diz, mas eu fico imaginando Jeremias pensando: eu te disse, Senhor, que eu não queria isso. Eu te disse que esse povo era duro demais. Agora onde eu vim parar? Dentro de um calabouço, não tem água, estou sujo de lama, por pregar o Evangelho. Rasgaram a minha mensagem, rejeitaram a pregação da mensagem do arrependimento, e agora eu estou aqui. Mas sabe o que eu gosto desse texto? Porque o texto diz que enquanto Jeremias estava no calabouço, louvado seja o nome do Senhor. Versículo 7, um homem cujo nome é Ebed-Meleque, quando soube que Jeremias estava atolado no poço, compareceu diante do rei e disse: ó rei, este homem é um santo homem de Deus, ele estava pregando a mensagem do arrependimento, ele não merece estar naquele poço, socorre ele, rei, tire ele de lá, porque é um homem de Deus. Eu quero dizer para essa igreja que quando a gente prega a mensagem do arrependimento, tem um preço muito alto para pagar. Vai ter levante, vai ter panelinha, vai ter gente que vai tentar matar o teu ministério. Mas eu quero terminar essa mensagem dizendo que quando a gente prega a mensagem do arrependimento, há uma providência da graça de Deus que sustenta o nosso ministério de pé. Enquanto Jeremias estava no calabouço, havia um intercessor diante do rei pedindo pela sua vida. Cantor, pregador, obreiro da casa do Senhor, tem hora que a gente pensa em parar, desistir, entregar o cargo. Ah não, nesse final de ano eu vou chamar o pastor João Batista, eu vou entregar o cargo, porque está muito pesado, está muito difícil. Mas eu quero te lembrar nessa noite, que enquanto você está no momento mais difícil do teu ministério, tem um intercessor diante do rei, intercedendo pela tua vida e pelo teu ministério. Pastor, e quem é esse intercessor? É o Espírito Santo de Deus. Sabe por que você está aqui e ainda não parou e nem vai parar? Porque quando você está fraco e sem força para continuar, o Espírito Santo te segura na tua mão e diz: vai mais um pouquinho, continua mais um pouquinho, não desiste, eu te chamei, eu te escolhi, eu vou te dar da minha graça para você continuar. Ora bacandará, mandorebe calabagá. Aleluia. Versículo 10, eu estou concluindo. Então deu ordem o rei a Ebed-Meleque, o etíope, dizendo: toma contigo 30 homens. Diga comigo: 30 homens. Mais forte: 30 homens. Irmãos, pense comigo. Para tirar um homem de uma cisterna bastava 6, 7 pessoas. Para que 30 pessoas para tirar alguém de dentro de um poço? Porque Deus estava dando uma mensagem para Jeremias. 3 a 4 pessoas jogaram Jeremias dentro daquela cisterna. E agora Jeremias, se sentindo rejeitado e pensando em parar e desistir do ministério, ele olha para cima e há 30 homens com cordas estendidas para tirar Jeremias de lá. Eu não sei quem foi que tentou te matar, eu não sei quem tentou contra a tua vida, contra a tua reputação, mas eu vim te lembrar nessa noite que há uma igreja de pé aqui nessa noite, orando para você voltar. Há uma igreja levantada, eu não sei quem foi que tentou te matar, mas eu quero te dizer que se o diabo levantar 33 para tentar te matar, Deus levanta 30 para te colocar de pé de volta. Deus levanta uma igreja aqui nesse lugar para dizer para você: se arrependa,
e volte, porque a porta da graça ainda está aberta. Glória a Deus. Tiram Jeremias do calabouço. Jeremias banha, troca de roupa e vai diante do rei. Prega uma mensagem. Mudou a mensagem, pastor? Não. Ele prega a mesma mensagem. Arrependam-se, porque o juízo de Deus é chegado. Louvado seja o nome do Senhor. Mas agora foi diferente. Antes do calabouço, rasgaram a mensagem e jogaram no fogo. Mas agora, quando o rei ouve a mensagem, o rei recebe a mensagem e diz para Jeremias: Jeremias, de agora em diante, eu vou separar uma guarda para guardar a tua vida. Eu vou separar homens para vigiar a tua vida, para que nunca mais te lance dentro de calabouço. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe o que eu entendo aqui? Eu entendo que depois do calabouço, Jeremias saiu de lá com mais autoridade de Deus, para continuar pregando a mensagem do arrependimento. Aleluia. Eu quero terminar a ministração liberando a última palavra sobre a tua vida nessa noite. Essa situação que você está vivendo, eu não sei como você chegou aqui, mas eu tenho uma palavra de Deus para entregar para você. Essa situação que você está vivendo não é o ponto final do teu ministério, não acabou, não é para te matar. Depois dessa cisterna sem água e cheia de lama, quando você sair, você vai sair com mais graça de Deus para continuar pregando. Glória a Deus. Mais graça de Deus para continuar evangelizando. Mais graça de Deus para continuar cantando. Este calabouço não é o teu fim. Este calabouço é um divisor de água no teu ministério. Deus está trabalhando em você, para depois trabalhar através de você. Onde está a primeira pessoa que deseja voltar para os braços de Jesus nessa noite? Hoje a igreja está aqui com um batalhão de 30 homens, com cordas na mão. E talvez você está no fundo do poço. Eu quero te dizer nessa noite que chegou a ajuda do céu para você. Quem sabe você já pensou de dar cabo até na sua vida, mas Deus está dizendo: chegou ajuda para você nessa noite. Chegou uma igreja cheia de unção, chegou uma igreja cheia de autoridade, com cordas da graça, te convidando. Sobe nessa corda, segura nessa corda e sobe, porque Deus tem um propósito na tua vida. Deus permitiu isso tudo para que você se aproximasse dele. Onde está alguém afastado dos caminhos do Senhor? Ou alguém que nunca tomou essa decisão? Venha para Cristo nessa noite. Venha a Cristo nessa noite, que Ele te chama com amor celestial. O primeiro convite é para alguém entregar a vida a Cristo. Pastor, eu posso chamar a congregação local, pastor? Eu quero chamar a congregação local aqui para me fazer uma oração por vocês no último dia de festividade. Todos os irmãos da congregação, amém? Todos os irmãos, mas o convite fica aqui à minha direita, tá bom? A igreja fica aqui à minha direita. Eu estou ainda convidando uma pessoa amiga, uma pessoa ainda não evangélica, uma pessoa afastada dos caminhos do Senhor, um jovem, uma criança, um senhor, uma senhora. Jesus está aqui nessa noite, nas horas mais escuras e amargas da nossa vida, quando os homens nos abandonam, é Jesus que fica lá, aleluia, com os braços estendidos, dizendo: filho, vem, levanta de novo. Tenta outra vez, sacode a poeira. Ainda tem muita coisa para você viver. Não é o teu fim. O diabo tentou acabar com a sua vida, mas hoje Jesus levantou uma igreja cheia de autoridade aqui nessa festividade para dizer para você: não é o fim. Tem cordas de ajuda chegando para você. Eu não sei qual é o tamanho do desafio dessa igreja aqui nesse lugar, mas eu queria orar por essa igreja, porque é através dessa igreja que Deus vai disponibilizar ajuda para aqueles que estão no lamaçal de pecado. Há muitas pessoas sujas de lama no lamaçal de pecado, e Deus está levantando um batalhão aqui neste povoado, louvado seja o nome do Senhor, para estender ajuda para você. Eu queria que você fechasse os seus olhos nessa noite. Eu vou fazer uma breve oração. Aleluia, aleluia. Feche os seus olhos. Pai querido, Deus celestial, estamos no término dessa festa. Já ouvimos belas canções, a mensagem foi pregada, e nós queremos te apresentar essa igreja que o Senhor levantou aqui nesse lugar. Talvez o ministério deles tenha sido como o ministério de Jeremias, um ministério rejeitado, um ministério caluniado, um ministério de muita rejeição. Mas eu quero te pedir aqui nessa noite, com esse batalhão que o Senhor trouxe aqui nessa noite, para realizar esse culto em louvor e adoração ao teu nome e pregação do Evangelho. Senhor, enche essa igreja de graça,
Eu não sei quem estava pensando em desistir. Eu não sei quem aqui nessa multidão estava pensando em entregar o cargo, Senhor, no final do ano. Mas eu quero orar com meus irmãos nessa noite. Que o Senhor segure na mão deles, que o Senhor segure na mão delas, dando mais da tua graça sobre a vida deles, sobre a vida delas. Porque aqui há muitas pessoas que precisam de ajuda. E só há uma corda, só alguém com uma corda na mão para disponibilizar para essas pessoas. É a igreja de Cristo, é a agência de Deus na terra, é o corpo da igreja, cujo cabeça é o Senhor Jesus Cristo, Jesus. Foi esse aqui que o Senhor levantou aqui neste lugar para pregar o Evangelho. Então enche eles de graça. Não deixe eles desanimar no meio da caminhada. Mas em meio aos vendavais, Senhor, que eles continuem pregando o Santo Evangelho. Não deixe eles mudarem a mensagem tem que ser a mesma. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Jesus, que essa igreja continue pregando o legítimo Evangelho e que almas continuem sendo impactadas pela pregação do Santo Evangelho. Jesus, se há alguém aqui com um quadro depressivo, alguém, Senhor, num quarto escuro, dentro de um buraco, o meu Pai não consegue mais viver, perdeu o ânimo de fazer as coisas. Como pregador do Evangelho, eu quero te pedir, Senhor, nessa noite, disponibiliza cordas nessa noite para os meus filhos, cordas de ajuda do céu, tirando eles dessa situação de depressão. Que nessa noite toda a tristeza, toda a angústia, todo o desejo de parar, toda a falta de ânimo possa cair por terra nessa noite. Aleluia. Tem ajuda do céu para nós nessa noite. Tem ajuda de Deus chegando para você nessa noite. Receba nessa noite as cordas da graça, a ajuda do céu para continuar desempenhando o ministério que Deus te chamou para fazer. Não pare, não pare. Estão caluniando, continue. Estão falando mal, continue. Estão te apedrejando, continue. Te jogaram dentro de um buraco sem água, continue. Não tem ninguém perto te ajudando, continue. O Espírito Santo intercede por nós. Pai querido, obrigado por essa igreja que o Senhor levantou aqui. Que possamos ver, Senhor, em breves meses e anos, uma igreja vitoriosa, poderosa, grande, numerosa aqui nesse lugar. Porque maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo, em nome de Jesus. Amém.